Bem-vindo ao canal Saber Mais. No vídeo de hoje saberás mais sobre os principais tipos de textos. Então, vamos a isso. Os principais tipos de textos na língua portuguesa são classificados de acordo com sua função e estrutura. Aqui estão os tipos mais comuns. 1. Narrativo. Textos narrativos são aqueles que contam uma história, real ou fictícia, envolvendo personagens, um enredo, tempo e espaço. Exemplo: contos, novelas, romances, fábulas. A estrutura básica de um texto narrativo inclui 1. Introdução ou situação inicial. Apresenta os personagens principais, o cenário e o contexto da história. Exemplo: era uma vez, em um reino distante, uma princesa que vivia em um castelo. 2. Desenvolvimento ou complicação. Introduz um conflito ou problema que os personagens precisam enfrentar. Exemplo: um dia, um dragão feroz apareceu e sequestrou a princesa, levando-a para uma caverna sombria. 3. Clímax. O ponto de maior tensão da história, onde o conflito atinge seu ápice. Exemplo: o valente cavaleiro finalmente encontrou o dragão e uma batalha épica começou. 4. Desfecho ou solução. Resolve o conflito e conclui a história, mostrando as consequências das ações dos personagens. Exemplo: após derrotar o dragão, o cavaleiro resgatou a princesa e eles retornaram ao castelo, onde viveram felizes para sempre. Elementos de um texto narrativo. Personagens. Os indivíduos que participam da história, podendo ser protagonistas, personagens principais, ou antagonistas, personagens que se opõem aos protagonistas. Enredo. A sequência de eventos que compõe a história, incluindo a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Narrador. A voz que conta a história. Pode ser em primeira pessoa, narrador-personagem, ou em terceira pessoa, narrador-observador ou onisciente. Tempo. O momento ou período em que a história acontece, podendo ser cronológico, seguindo a ordem dos acontecimentos, ou psicológico, focado nas memórias e pensamentos dos personagens. Espaço. O lugar onde a história se desenrola, que pode ser real ou fictício. Gêneros da narrativa. 1. Contos. Narrativas curtas com poucos personagens e um enredo simples. 2. Romances. Narrativas longas e complexas, com vários personagens e enredos secundários. 3. Novelas. Narrativas de extensão intermediária entre o conto e o romance. 4. Fábulas. Narrativas curtas com personagens geralmente animais, que transmitem uma moral. 5. Crônicas. Narrativas curtas sobre acontecimentos do cotidiano, com um tom pessoal e reflexivo. Os textos narrativos são amplamente utilizados para entretenimento, educação e transmissão de valores culturais, sendo uma forma poderosa de comunicação e expressão humana. 2. Textos descritivos. Definição: descreve detalhadamente pessoas, objetos, lugares, situações ou sensações. Exemplo: descrições em romances, reportagens descritivas, guias turísticos. Os textos descritivos têm como principal objetivo descrever algo, seja um objeto, pessoa, paisagem ou situação. Eles são caracterizados por detalharem minuciosamente os aspectos sensoriais e características específicas do tema descrito. Estrutura dos textos descritivos. 1. Introdução. Apresentação geral do tema a ser descrito. 2. Desenvolvimento. Detalhamento das características do tema, divididas em aspectos visuais, auditivos, táteis, olfativos e gustativos, se aplicável. 3. Conclusão. Encerramento que pode incluir uma síntese das principais características ou uma impressão pessoal sobre o tema descrito. 3. Texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo é um tipo de produção textual que visa expor um ponto de vista sobre um determinado tema, apresentando argumentos que sustentem essa posição. Este género textual é muito utilizado em redações de vestibulares, concursos e em trabalhos acadêmicos. Exemplo: artigos de opinião, ensaios. Editoriais. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. 1. Introdução. Apresenta o tema que será discutido e a tese que será defendida. A introdução deve ser clara e objetiva, fornecendo ao leitor uma visão geral do assunto e estabelecendo a posição do autor. 2. Desenvolvimento. Esta é a parte mais extensa do texto, onde os argumentos são apresentados e desenvolvidos.
Cada parágrafo deve conter um argumento principal apoiado por evidências, dados, exemplos e citações. É importante que haja coesão e coerência entre os parágrafos. 3. Conclusão. Retoma a tese apresentada na introdução e sintetiza os principais argumentos desenvolvidos ao longo do texto. A conclusão pode também apresentar uma reflexão final ou uma proposta de solução para o problema discutido. Características do texto dissertativo argumentativo. Objetividade. O autor deve manter um tom impessoal e objetivo, evitando opiniões subjetivas sem fundamentação. Clareza e coerência. As ideias devem ser apresentadas de forma clara e lógica, com uma sequência bem definida. Argumentação sólida. Os argumentos devem ser bem fundamentados, utilizando dados, fatos, pesquisas e citações de fontes confiáveis. Neutralidade. Embora o autor defenda uma tese, é importante apresentar contra-argumentos e refutá-los de maneira respeitosa e fundamentada. 4. Texto expositivo. Um texto expositivo é um tipo de texto cujo objetivo principal é informar, explicar ou esclarecer determinado assunto ao leitor. Ele é caracterizado por uma apresentação clara e objetiva dos fatos e informações, sem a intenção de persuadir ou expressar opiniões pessoais. Exemplo: textos informativos, enciclopédias, manuais, relatórios. Estrutura do texto expositivo. Os textos expositivos geralmente seguem uma estrutura lógica e organizada, composta por 1. Introdução. Apresenta o tema ou assunto que será abordado. 2. Desenvolvimento. Detalha e explica o tema, dividindo-o em tópicos ou subtemas, e fornecendo informações, dados, exemplos e definições. 3. Conclusão. Resume os pontos principais discutidos e pode oferecer uma síntese ou reafirmação da importância do tema. Características dos textos expositivos. Objetividade. O autor deve se manter imparcial e focar em apresentar informações factuais. Clareza e coerência. As informações devem ser apresentadas de maneira clara e ordenada, facilitando a compreensão do leitor. Linguagem denotativa. Utiliza-se uma linguagem direta e precisa, com o sentido literal das palavras. Uso de exemplos e dados. Para ilustrar e esclarecer os pontos discutidos, o texto pode incluir exemplos, estatísticas, gráficos e citações de fontes confiáveis. Exemplos de textos expositivos. 1. Artigos científicos, publicações acadêmicas que explicam resultados de pesquisas e experimentos. 2. Enciclopédias, compilados de informações sobre diversos assuntos, apresentados de forma objetiva. 3. Manuais e instruções, guias que explicam como utilizar um produto ou realizar uma atividade. 4. Reportagens informativas, notícias que informam sobre eventos e situações de forma imparcial. 5. Injuntivo ou instrucional. Os textos injuntivos têm como principal objetivo orientar, instruir ou recomendar ações ao leitor. São textos que buscam influenciar o comportamento do leitor, fornecendo-lhe direções claras sobre como proceder em determinadas situações. Exemplo: manuais de instruções, receitas, regulamentos, tutoriais. Características dos textos injuntivos. 1. Linguagem direta e objetiva. A linguagem é clara e objetiva, visando fornecer instruções precisas. 2. Imperativos. Utilização frequente de verbos no modo imperativo para dar ordens ou sugestões. 3. Sequência lógica. Apresentação das instruções em uma ordem lógica e sequencial para facilitar a compreensão e execução das ações. 4. Detalhamento. Pode incluir detalhes específicos para garantir que as instruções sejam seguidas corretamente. Estrutura dos textos injuntivos. 1. Introdução. Apresenta o propósito ou a necessidade da ação. 2. Desenvolvimento. Fornece as instruções ou recomendações de forma detalhada e sequencial. 3. Conclusão. Pode incluir dicas adicionais, lembretes ou avisos sobre a importância de seguir as instruções corretamente. Exemplos de textos injuntivos. 1. Receitas de culinária. Fornecem passos detalhados para preparar um prato, incluindo ingredientes e métodos de preparo. 2. Manuais de instruções. Orientam sobre como montar, usar ou consertar um produto. 3. Regulamentos. Estabelecem regras que devem ser seguidas em determinados contextos, como em competições esportivas. 4.
Tutoriais, guias passo a passo sobre como realizar uma tarefa específica, como tutoriais de software. 6. Dialogal ou conversacional. Os textos dialogais são aqueles que se caracterizam pelo diálogo entre dois ou mais interlocutores. Eles reproduzem conversas, trocas de informações, ideias ou opiniões, e podem ser encontrados em diversas formas de comunicação oral e escrita. Exemplo: diálogos em peças de teatro, entrevistas, chats, roteiros de filmes. Características dos textos dialogais. 1. Interação direta. Envolve a comunicação direta entre personagens ou interlocutores. 2. Uso de falas. As falas dos personagens são indicadas por travessões, aspas ou outros sinais gráficos que marcam o início e o fim do discurso de cada interlocutor. 3. Dinamismo. O diálogo é dinâmico, com trocas rápidas de informações, perguntas e respostas. 4. Marcas de oralidade. Pode incluir gírias, expressões coloquiais, interrupções e outras características da linguagem falada. Estrutura dos textos dialogais. 1. Início do diálogo. Pode começar com uma introdução que apresenta os interlocutores ou a situação. 2. Desenvolvimento. As falas são trocadas entre os interlocutores, desenvolvendo a conversa. 3. Conclusão. Pode haver um encerramento da conversa ou a resolução de um conflito, dependendo do contexto. 7. Poético ou literário. Textos poéticos são aqueles que utilizam a linguagem de maneira criativa e estética, com o objetivo de expressar sentimentos, emoções, pensamentos e percepções de forma artística. Eles são caracterizados pelo uso de recursos estilísticos e figuras de linguagem, buscando despertar sensações e reflexões no leitor. Exemplo: poemas, sonetos, haikais. Características dos textos poéticos. 1. Uso de figuras de linguagem, metáforas, símiles, aliterações, personificações, entre outros recursos, são comuns para criar imagens e efeitos sonoros. 2. Ritmo e musicalidade. O ritmo pode ser determinado pela métrica, rima e repetição de sons, contribuindo para a musicalidade do texto. 3. Subjetividade. A expressão pessoal e subjetiva é predominante, refletindo as emoções e a visão de mundo do autor. 4. Estética. A preocupação com a beleza e a forma da linguagem é central, fazendo o uso de recursos visuais e sonoros para intensificar a experiência do leitor. 5. Sintaxe livre. A estrutura das frases pode ser mais flexível, com inversões e omissões que fogem às regras gramaticais tradicionais, para realçar o efeito poético. Estrutura dos textos poéticos. Os textos poéticos podem variar em estrutura, mas alguns elementos comuns incluem: 1. Versos, linhas do poema que podem ou não seguir uma métrica regular. 2. Estrofes, conjuntos de versos que formam uma unidade no poema. 3. Rima, repetição de sons semelhantes ao final dos versos. 4. Métrica, medida dos versos, que pode ser regular, como no soneto, ou livre. Exemplos de textos poéticos. 1. Soneto, poema com 14 versos, geralmente divididos em 2 quartetos e 2 tercetos, com métrica e rima específicas. 2. Haikai, poema curto de origem japonesa, com 3 versos e uma estrutura de 5-7-5 sílabas. 3. Ode, poema lírico que celebra algo ou alguém, com uma estrutura formal e elevada. 8. Texto jornalístico. Textos jornalísticos são aqueles produzidos por veículos de comunicação como jornais, revistas, rádio, televisão e sites de notícias, com o objetivo de informar, analisar e comentar fatos e eventos de interesse público. Eles são fundamentais para manter a sociedade informada e para o exercício da cidadania. Exemplo: notícias, reportagens, crónicas, colunas. Características dos textos jornalísticos. 1. Objetividade. Foco na apresentação de fatos de maneira imparcial e precisa, sem expressar opiniões pessoais. 2. Clareza e concisão. Linguagem clara, direta e concisa, facilitando a compreensão rápida pelo leitor. 3. Atualidade. Abordagem de temas atuais e relevantes para o público. 4. Lead. Estrutura que resume as informações principais, o que, quem, quando, onde, como e porquê, logo no início do texto. 5. Credibilidade, utilização de fontes confiáveis e verificação dos fatos. Estrutura dos textos jornalísticos. 1.
Título: chamativo e informativo, resume o conteúdo da notícia. 2. Lead: primeiro parágrafo que contém as informações mais importantes. 3. Corpo do texto: desenvolvimento da notícia, detalhando os fatos e apresentando contextos adicionais. 4. Conclusão: pode incluir repercussões, próximos passos ou encerramento do tema abordado. Tipos de textos jornalísticos. 1. Notícia: relato objetivo de um fato atual e relevante. 2. Reportagem: texto mais aprofundado, que contextualiza e explora um tema de forma abrangente. 3. Entrevista: diálogo entre o jornalista e uma fonte, com perguntas e respostas sobre um tema específico. 4. Crônica: texto opinativo e reflexivo sobre acontecimentos do cotidiano. 5. Editorial: artigo opinativo que reflete a posição do veículo de comunicação sobre um tema relevante. Obrigado por ver o vídeo até ao final. Para não perder os próximos vídeos, clica no sininho. Até a próxima!